Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Daniel Lopes e esse é o canal Desvendando o Original, onde a gente faz uma reflexão bíblica e uma oração pelo Brasil de segunda a sexta. E hoje eu queria fazer uma reflexão bem legal com vocês sobre um dos grandes personagens da Bíblia, que é o Moisés. Tenho certeza que todos vocês já ouviram a história de Moisés, o menino que nasce numa época em que surge uma profecia de que viria o libertador dos judeus. E aí, com receio dessa profecia, os faraós, reis do Egito, decidem matar todas as criancinhas. E para salvar aquela criancinha indefesa, a mãe de Moisés coloca o menino numa cesta e lança no rio, lá no rio Nilo, num fio de esperança, vendo se o garotinho conseguiria sobreviver. E ele acabou não só sobrevivendo, mas sendo acolhido pela filha de Faraó e sendo conhecido depois como o filho da filha de Faraó. E aí ele, como judeu, acaba sendo criado dentro do palácio lá de Faraó. E aí depois vocês sabem o resto da história, né? Ele na fase adulta, ele tenta libertar o povo por conta própria, isso não dá certo, ele acaba matando um soldado egípcio, isso faz com que o seu crime seja revelado, ele se refugia no deserto, e lá no deserto ele fica 40 anos ali, na vida pacata como pastor de ovelhas, até que ele tem um encontro na sarça, um encontro com Deus, e Deus o convida para fazer essa libertação do Egito, como vocês sabem, que envolve as 10 pragas, envolve a saída do povo do Egito, envolve a questão da Páscoa ali como a última celebração. E aí eu queria fazer uma reflexão breve aqui com vocês, eu quero fazer uma reflexão breve, uma reflexão mais uma vez partindo do nome, né? A gente falou sobre o nome de Jesus no último vídeo e eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre o nome de Moisés. E aí, pessoal, o nome de Moisés é um nome muito interessante, né? Que é Moshe em hebraico. Moshe significa em hebraico aquele que foi retirado, aquele que foi separado. Aí você pensa assim, qual é o significado disso? É um significado muito importante, porque Moisés estava ali condenado à morte, uma criança boiando dentro de uma cesta no rio Nilo, e de repente ele foi retirado daquele rio, retirado da morte iminente, ou da morte ali quase certa, para uma nova chance de vida. Isso é muito interessante porque não é outra coisa senão aquilo que Jesus Cristo fez com todos nós, né? Porque nós estávamos condenados à morte, uma vez que a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência de pecar é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então, todos estavam condenados à morte, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então todos estavam ali condenados à morte, mas Jesus veio ao mundo, né? A Bíblia nos ensina que ele, sendo Deus, não usurpou, assumiu a forma de Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, veio ao mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez um sacrifício perfeito para perdão de pecados, porque a Bíblia estabelecia uma regra, não há perdão sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então Jesus derramou o próprio sangue ali como Filho de Deus, um sangue divino que teve um poder para perdoar os pecados ontem, hoje, sempre, para todos aqueles que chegam em arrependimento até ele e mudam de vida e passam a andar no seu caminho. Então, assim como Moisés, como uma criança indefesa, estava condenado à morte, boiando no rio Nilo, mas foi salvo da morte, foi retirado, e ali retirado da morte para a vida, Cristo também nos retirou da trilha da morte e nos levou para a vida abundante que ele possui. Então, o trabalho de Moisés é muito interessante porque ele foi retirado do rio Nilo, saiu da morte para a vida, assim como Jesus fez com todos nós, porque Jesus ele nos ensinou que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, assim como Jesus, como Moisés, foi salvo da morte no rio Nilo e teve uma chance de ter uma vida normal, Jesus também nos retira da trilha do trilho do pecado e da morte e nos coloca na rota da salvação. Mas o mais importante é que Moisés foi retirado do rio Nilo, e o nome dele, Moshe, significa retirado, né? Aquele que foi tirado, foi separado, mas ele foi retirado do rio Nilo, da morte, e não parou por aí. Assim como ele foi retirado da morte no rio,
ele também retirou o povo da casa da servidão e levou para a terra prometida. Ele não só foi liberto da morte quando a filha de Faraó o retirou do rio, mas ele também salvou uma nação inteira da escravidão quando ele saiu com aquele povo do Egito. E aí fica mais uma reflexão do trabalho que Cristo veio fazer. Cristo não veio nos retirar da morte para que nós fiquemos acomodados e não tendo a ideia do que está por trás disso. Porque o que está por trás dessa retirada também da morte é nós sermos retirados para ajudarmos outros a saírem dessa mesma condição, tá? É por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, sereis minhas testemunhas, né, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tomarem algo mortífero não lhes fará mal nenhum, falarão novas línguas e tal. Então, o que é bem legal a gente refletir, quando a gente olha o nome de Moisés e a missão de Moisés, nós vemos que o nome de Moisés é retirado, porque ele foi retirado da morte para ser um instrumento de vida para muitas pessoas, para uma multidão. E eu tenho absoluta certeza que quando Jesus nos dá o dom gratuito da salvação, que é a fé, como a Bíblia nos ensina, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem das obras para que ninguém se vanglorie. E a Bíblia também nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé ela é uma graça, é um dom que Deus derrama sobre as nossas vidas. A graça é um favor imerecido, é aquilo que a gente não merecia receber, mas acabamos recebendo pela misericórdia de Deus. Então, pessoal, eu creio que, assim como Moisés foi retirado da morte para ser um instrumento de vida para uma multidão, Jesus também nos retira da morte para que nós, assim também, sejamos instrumento de vida para muitas pessoas. Uma vez que na parábola dos talentos ele diz que as pessoas receberam os talentos e receberam a ordem de multiplicar esses talentos. E a gente precisa refletir se nós temos multiplicado os nossos talentos, tá certo? Então, a história de Moisés, fazendo uma breve reflexão, ela nos traz assim um comparativo bem legal também com o que Jesus fez, porque assim como Moisés foi profetizado como sendo o libertador, Jesus também nos liberta da escravidão do pecado, uma vez que a Bíblia nos ensina que de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Fazendo uma reflexão sobre um costume ancestral dos conflitos armados e das guerras no mundo antigo, porque você já deve ter percebido que quando um povo vencia o seu inimigo na guerra, os vencidos se tornavam escravos. Então é por isso que a Bíblia diz de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Ele tem a opção de morrer ou de se tornar um escravo. Mas Jesus a Bíblia faz essa reflexão também no Novo Testamento, mostrando que se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Então, assim como Moisés libertou o povo da casa da escravidão debaixo de Faraó no Egito, Jesus também nos liberta da casa da servidão do pecado e nos dá a oportunidade de nós escolhermos aquilo que realmente é bom para todos nós, assim como a Bíblia também nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, tá certo? Então, pessoal, fica essa reflexão para vocês. Se você foi retirado da morte para a vida, não fique acomodado. Deus fez isso com você pela sua infinita misericórdia para que você também seja instrumento para disseminar a vida e vida em abundância para pessoas que estão ansiando ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Amém? E é isso, essa mensagem que eu deixo para vocês. Convido vocês para nós orarmos pelo Brasil nesse momento, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nessa tarde de sexta-feira, nós pedimos, Pai, venha com tua destra poderosa sobre a nação brasileira, quebra todo fardo, todo jugo, todo jugo de servidão, todo fardo pesado, troca, Senhor, pelo teu fardo que é leve, teu jugo que é suave. Nós sabemos que tu és o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, por isso eu te peço que o Senhor seja um Deus conosco com a nação brasileira, Pai. Venha, Senhor, mostrar à nação brasileira o caminho da salvação, traga purificação, que assim como o fogo torna purificado o ouro, nós pedimos também, venha lapidar a nação brasileira, venha purificar as nossas vidas, purificar as nossas mentes, corações, pensamentos, atitudes, os nossos lábios, Pai, a nossa fala, as nossas palavras que saem da nossa boca, porque Jesus nos ensinou que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então, nós pedimos, Pai, purifica os nossos lábios, assim como o Senhor purificou os lábios do profeta Isaías, porque ele se autodeclarou um homem
de lábios impuros e que habitava em meio a um povo de impuros lábios, mas com a brasa retirada do altar, ele teve os seus lábios purificados e se tornou apto para pregar a tua mensagem. Por isso nós te pedimos nessa tarde de sexta, venha com a tua brasa do altar e purifica os nossos lábios, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos torne dignos, ó Deus, de estarmos não só na tua presença, mas de podermos anunciar a tua palavra, não com sabedoria humana, mas com autoridade e poder, assim como o próprio Cristo fazia. Nós pedimos aqui, unidos no mesmo Espírito também, a cura dos que estão enfermos nesse momento, a restauração daqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que estão dependendo, Senhor, de uma cura miraculosa. Nós pedimos, venha com a tua cura, Senhor, em nome de Jesus, e coloca nos nossos corações o senso de dever, o senso de responsabilidade com a nossa salvação, que nós não cheguemos ao ponto de enterrar os nossos talentos, muito pelo contrário, que nós possamos multiplicar os seus talentos, para que quando o Senhor vier tomar nota do que foi feito e nos cobrar daquilo que foi entregue, nós possamos entregar o fruto do nosso trabalho e ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo: servo bom e fiel, entre no descanso do teu Senhor. Assim nós te pedimos nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro toda sorte de bênçãos guardadas nas regiões celestiais para todos que estão assistindo esse vídeo, e a gente encerra essa reflexão aqui com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, e eu lembro a vocês que na minha livraria Daniel Lopes a gente está com uma promoção muito importante da semana da Black Friday, começando aqui, você pode adquirir aqui embaixo os títulos até 60% de desconto, tá? Vale a pena dar uma olhada. Um abraço, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Convido você a clicar no like se você gostou do vídeo. Clique no sininho das notificações também para que você não perca nenhuma novidade aqui no canal Desvendando o Original. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!